eu queria convidar a fonoaudióloga, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, doutora Letícia Vicente. Fez um período de doutorado de sanduíche em Toronto, no Canadá, no The Hospital for Sick Children. Professora titular do curso de fonoaudiologia do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal e fonoaudióloga do Instituto Brasiliense de Otorrino, com área de atuação em diagnóstico audiológico infantil. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu apresento a próxima palestrante, que é a professora Kátia de Freitas Alvarenga. A professora Kátia é professora titular do Departamento de Fonoaudiologia, lá da Universidade de São Paulo, no campus de Bauru. Ela é mestre e doutora pela Unifesp. Ela fez o pós-doutorado em Michigan, em Manchester, com avaliação audiológica infantil e eletrofisiologia. Ela é pesquisadora no grupo de implante, da seção de implante coclear do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP de Bauru. Ela é a atual coordenadora do Departamento de Audição e Equilíbrio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Foi presidente da Academia Brasileira de Audiologia, é sócia fundadora, e é impossível manter a imparcialidade. A professora Kátia foi a professora que guiou os primeiros, segundos e terceiros passos aí na minha carreira, foi minha orientadora de TCC, mestrado, doutorado, então foi a pessoa que realmente despertou em mim todo o amor que eu tenho pela audiologia infantil e que me acompanha então desde então aí por alguns anos. Então, que prazer que vocês terão de ter a aula de potenciais corticais em pacientes uni e implantados bilateralmente. Aí a Letícia me emocionou, né? Bom, boa tarde a todos. Eu teria que colocar minha aula, professor, mas eu gostaria de agradecer ao Dr. Faiez, Fernanda, pelo convite, toda a equipe. É um prazer estar aqui nesse evento com todos vocês, pessoas e amigos queridos, profissionais que admiro muito. Bom, então, nessa aula agora eu vou falar sobre os potenciais evocados auditivos corticais, né, em pacientes implantados, e a proposta, né, desse tempo é nós entendermos o que são os potenciais evocados auditivos corticais, o que estamos falando, a importância desses potenciais evocados auditivos corticais, e o meu enfoque vão ser os critérios de indicação do implante coclear. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, as contraindicações do implante coclear são as malformações de cóclea, né, que o Dr. Arthur trouxe, a genesia de nervo auditivo ou o paciente não ter condições clínicas. Mas apesar da contraindicação ser limitado, o implante coclear não é para todo paciente. Então, nem todos os pacientes têm a indicação do implante coclear como dispositivo para reabilitação. Se nós olharmos os critérios de implante, quando nós começamos lá em 90, era muito restrito, né? Então, era perda profunda, bilateral, né? E ponto. Hoje não, hoje nós temos uma flexibilidade maior, tanto que a gente pensa até no implante coclear, na perda auditiva unilateral, mas essa flexibilidade trouxe para nós uma maior responsabilidade enquanto profissionais, enquanto equipe que vai indicar o implante coclear. Nós não podemos perder de vista que o implante coclear ele veio para dar acesso à percepção auditiva da fala. Porque se nós entrarmos em discussão de benefício, um paciente que não ouve nada, de repente ele passar a ouvir sons ambientais, para ele é um benefício. Mas o implante coclear ele veio para a percepção de fala. Então, é esse enfoque que eu vou dar para o implante coclear unilateral, o implante coclear bilateral, sequencial ou simultâneo, audição bimodal, que a doutora Ana Tereza falou, e a perda auditiva unilateral. Bom,
Os potenciais evocados auditivos, o que nós sabemos, né? A sensação, a percepção do som, ele pode alterar o eletroencefalograma de humanos ouvintes, né? E estas modificações podem ser extraídas do registro. Então, nós temos a eletrococleografia, quando nós vemos a atividade, a resposta elétrica dentro da cóclea e nervo auditivo, o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, então a atividade elétrica do nervo, do tronco encefálico, potencial evocado auditivo de média latência, nós estamos falando de tálamo, córtex auditivo primário. O nosso enfoque hoje é o potencial evocado auditivo cortical, componente, o complexo P1, N1, P2. E o que nós vemos nos estudos com esse potencial em indivíduos ouvintes? Esse complexo, né, esses componentes, o P1, N1, P2, com o processo maturacional, eles vão se formando com uma melhor morfologia e essa latência vai diminuindo. Então, o que nós sabemos hoje? Que o componente P1 é o início do processamento cortical do som. Então, se eu fizer um potencial cortical numa criança e registrar o componente P1, eu posso afirmar que essa criança está ouvindo. E ele reflete o processo maturacional dessas estruturas corticais. Então, nesse gráfico, nós vemos bem, aqui a idade, aqui a latência do componente P1, e nós vemos, então, o processo maturacional, que com a idade, essa latência vai diminuindo e essa morfologia vai se formando melhor, aparecendo o componente P1, o P2 e o N1, ele vai ser o último a ser formado próximo à adolescência e está muito relacionado à discriminação auditiva. E essa figura de um estudo da Gordon, ela é bastante importante porque ela nos mostra como que o córtex auditivo responde a uma audição binaural. Então, nós temos que, quando você estimula a orelha esquerda, você vai ter a maior estimulação do córtex contralateral, em torno de 70% a 80% de cruzamento de fibras, e 30% a 20% ipsilateral. E aí isso ocorre na outra orelha também. Então, você tem um balanceamento de estimulação cortical. Isso é muito importante para nós entendermos até algumas falas que tiveram aqui em termos de balanceamento, né, temporal da estimulação do córtex auditivo. Essa maturação do sistema auditivo, nervo, tronco e córtex, ela é estímulo dependente. Então, é preciso que haja estimulação para haver maturação. Por isso, a importância da triagem auditiva neonatal, que tanto foi dito aqui pelo Dr. Eduardo. Se uma criança nasce com surdez, ela tem que ser identificado para que esse córtex auditivo seja estimulado. E o que nós sabemos? Se você tem uma cóclea mal funcionante, esse córtex auditivo vai ser mal funcionante também na mesma proporção. E esse córtex funcionar corretamente é fundamental, porque ele é um pré-requisito para que uma criança consiga adquirir as habilidades auditivas necessárias para o desenvolvimento da linguagem oral. Então, nós ouvimos com o cérebro, com o córtex, né? Nós não ouvimos com a orelha. E o implante coclear, ele veio para nos permitir entender qual é o impacto da privação sensorial nesse desenvolvimento cortical. Porque quando a criança nasce surda, tá, o sistema, né, cortical com maior plasticidade, se não tem um input auditivo, esse córtex, essas áreas que deveriam responder para a audição, vão responder para outras sensações, como tátil, visual, por exemplo, que é a reorganização crossmodal. Isto vai acontecendo, só que se nós intervirmos com o implante coclear, o que vai acontecer? Essas estruturas que começaram a responder para outra sensação, voltam a responder a sua
função primária, que é a audição. Mas isso vai depender da idade. Então, esse é um estudo clássico, né, da Sharma, em que ela traz as crianças com deficiência auditiva que receberam o implante coclear, e com esses estudos foi possível definir critérios importantes para a indicação do implante coclear unilateral na perda auditiva congênita. Então, se nós olharmos aqui até os 3 anos e meio, praticamente com 1 ano de implante coclear, o córtex auditivo já está respondendo como de uma criança ouvinte, então é considerado um período sensível, e de 4 anos a 7 anos nós consideramos um período crítico. O que é isso? Você pode ter crianças com bons resultados e outras não alcançando a mesma resposta em termos cortical. E acima de 7 anos, esse córtex auditivo não vai responder como de uma criança ouvinte. Então, ele é ativado, a plasticidade neuronal existe até a idade no idoso, só que não vai responder como um córtex normal. E lembrando que um córtex funcional é fundamental para que a criança adquira essas habilidades auditivas necessárias para a linguagem oral. Então, aqui tem um exemplo de uma criança, né, que foi implantada tardiamente. Então, você não tem um córtex auditivo respondendo. Esse aqui é um outro exemplo, né, uma simulação, mas aqui é de um córtex de uma criança ouvinte, né, lobo temporal. Aqui de uma criança que foi implantada nos primeiros anos de vida, e aqui a criança que foi implantada tardiamente, a resposta é parietal. Nós fizemos esses estudos lá em Bauru, e o que a gente percebeu? Que nós temos, mesmo algumas crianças que receberam implante nos 3 primeiros anos de vida, e o córtex auditivo não respondeu como esperado para a idade. E aí o que nós entendemos, né? Aqui eu trouxe como exemplo, são 2 crianças, se os senhores notarem, elas têm perda auditiva de grau severo, etiologia idiopática, desenvolvimento cognitivo normal, a idade na cirurgia que difere. A criança número 1 recebeu um implante com 4 anos e 4 meses, a criança número 2 com 2 anos e 10 meses. Então, uma recebeu no período crítico, a outra recebeu no período sensível. O tipo de implante o mesmo e o tempo de uso muito semelhante, em torno de 8, 7 anos de tempo de uso de implante. O potencial cortical dessas crianças, o que nós vemos? Aqui a criança que recebeu o implante coclear no período sensível, essa é a latência, com uma amplitude maior do que a criança que recebeu o implante coclear com 4 anos e 4 meses. Se nós olharmos com essa resposta, o que a gente esperaria? Uma percepção de fala melhor na criança número 2. E não é isso que a gente observa. A criança número 2 tem uma percepção de fala de 50% e a criança número 1 de 66%. O que diferiu dessas 2 crianças? A criança número 1, ela tinha terapia adequada, uma família participativa, ela não faltava nos retornos de acompanhamento, de mapeamento do implante, e a criança número 2, ela tinha dificuldade de acesso à terapia pelo local que ela morava. Então, com isso, com esses dados, o nosso critério que a gente segue muito lá na sessão de implante em Bauru é que o implante coclear, ele restaura a função de ouvir. Isso em qualquer idade. Esse córtex auditivo, ele vai ser ativado. Agora, a aquisição das habilidades auditivas depende da qualidade de estimulação. E essa cirurgia, em idade ideal, garante um pré-requisito, que é um córtex auditivo funcional. Mas, para que ela adquira
linguagem, para que adquira habilidades auditivas, é importante uma participação familiar, um processo de reabilitação auditiva com uma adequada abordagem terapêutica. Então, lá em Bauru e em vários centros também, a terapia fonoaudiológica, a possibilidade de ter a terapia é um critério de indicação, porque o implante coclear por si só, ele não garante o benefício que essa criança poderia adquirir, né, tendo um acesso a um atendimento especializado. Bom, depois que nós saímos do implante coclear unilateral, vieram outras necessidades, né, porque o unilateral garante sim a aquisição da linguagem oral nessas condições ideais, só que o usuário quer ouvir música, né, ele quer ter uma melhor percepção de fala no ruído, e aí vem o implante coclear bilateral. Primeiro, sequencial, porque começamos aqui no SUS em 2014, então vocês imaginam, nós tínhamos um N enorme de candidatos para o implante coclear sequencial. Só que daí nós temos que analisar o tempo de privação sensorial, a idade na realização do primeiro implante coclear e o tempo entre as cirurgias. Todos esses itens que eu vou falar, a literatura, nós já temos inúmeras evidências científicas, mas eu trouxe um ou outro artigo para subsidiar a minha fala. E, nesse sentido, eu vou apresentar o trabalho da Letícia Vicente, né, que é o doutorado dela, em que ela analisou o potencial cortical em pacientes que receberam o implante coclear, o primeiro antes dos 4 anos de idade e o segundo antes dos 12 anos, então com um tempo razoável entre as cirurgias. E se nós olharmos, né, aqui nós temos a ativação 3 meses, 6 meses e 2 meses, o primeiro implante coclear, então aqui nós vemos o componente P1, N1, P2. Aqui o segundo implante, nós vemos que já na ativação, esse paciente, independente da idade que ele recebeu o segundo implante, acaba aparecendo um componente, né, que para nós é um componente P1, mas independente da discussão qual é a terminologia, existe uma resposta cortical já no início da ativação, né, então de uma orelha que ficou muito tempo sem estimulação. E aí nós olhamos que essa morfologia vai se formando, mas num padrão não atípico. Então, isso próprio de um sistema cortical que sofreu um período importante de privação sensorial. Agora, o que é interessante nós olharmos? Na estimulação com os 2 implantes ligados, praticamente, olha, você tem a resposta do primeiro implante. E isso é possível observar melhor aqui, em que nós vemos também primeiro implante, segundo implante, implante bilateral e o segundo, implante bilateral e o primeiro. Então, com o segundo implante, existe uma área de diferença entre as respostas corticais e praticamente a resposta do bilateral é a resposta do primeiro implante. Então, isso é importante porque tem aquele paciente que a orelha que ele prefere, né? Então, sempre é a primeira orelha que ele recebeu o implante. Outro ponto importante, que quando for indicar o segundo implante, orientar esse paciente, porque a hora que vai ativar, ele vai ouvir ruído, né? Ele não vai ouvir como ele ouve com o primeiro implante, e isso demora um tempo, né? Nós temos um ano aí de mapeamento, de ajuste desse implante, e se esse paciente não for bem orientado, ele pode desistir, inclusive, do uso do segundo implante. E aí nós temos também os estudos que nós fizemos com adolescentes. Então, o que nós observamos? Crianças que receberam o primeiro implante no período sensível e foram receber o segundo depois dos 12 anos de idade. Já na ativação, nós conseguimos registrar o P1, N1, P2. Então, veja, é um córtex estimulado, porque é aquela figura inicial, né? Apesar de estar com um implante só, os 2 córtex estão sendo
estimulados, você tem cruzamento de fibras. Essa resposta depende da idade que o paciente recebeu o primeiro implante, existe uma correlação em termos de latência do componente P1, e o que é interessante é que você tem, à medida que você coloca o implante na segunda orelha, esse córtex vai se reorganizar. Então, mesmo recebendo na adolescência, é um córtex que pode se reorganizar e responder para a estimulação elétrica. Então, em outras palavras, não é contraindicado você fazer o segundo implante, mesmo o paciente já sendo adolescente. Só que o que nós temos que entender, né? Qual é o benefício em termos de percepção de fala? Então, nesse estudo, 24 crianças e adolescentes que receberam um implante coclear até 36 meses de idade, 4 receberam entre 3 anos e meio e 7 anos. O intervalo interimplante foi de mediana de 6 anos, mais ou menos. O tempo mínimo 2 anos e 9 meses, máximo 13 anos, quer dizer, superior àquele tempo em que foi dito em uma aula, que são 2 anos entre cirurgias, para que não haja essa reorganização cortical e você consiga alcançar a integração da estimulação das duas orelhas e você ter, então, a binauralidade. E aí o que nós olhamos, desculpa, ficou um pouco pequeno, mas veja no implante coclear, no segundo, na sentença no silêncio, nós tínhamos 25%, né, que não adquiriram linguagem, percepção de fala, desculpa, né, no segundo implante. Nós temos no ruído, então, manteve o 0, e com os dois juntos, esse implante também 0%. O que significa isso? Que você pode ter pacientes que tinham percepção de fala 0% usando a ASE, e ele vai colocar o implante e vai continuar com 0%. Então, você tem que trabalhar muito a expectativa desse paciente, dessa família no segundo implante. Agora, um ponto importante, né? 34,5% passaram a ter um ouvido funcional. Então, você tem, era 0% de percepção de fala, era 0% de percepção de fala e passaram a ter 34% de percepção. Então, esse ouvido passou a ser funcional, só que isto é importante não no raciocínio, bom, então vira um backup, né? O que é esse backup? Quebrou, tem a outra orelha. Não, o backup é você pensar naqueles pacientes que podem vir a ter um problema no implante coclear no primeiro. Então, uma infecção, alguma rejeição. Então, esse segundo implante seria o backup, sim. Mas não o raciocínio, quebrou, tem outra orelha. Porque aí nós temos que trabalhar com as empresas, nós temos que trabalhar com o governo, para que quebrou, logo seja reposto e esse paciente tenha acesso ao implante coclear. E aí nós temos aqui a idade do primeiro implante, tendo uma correlação importante com o desempenho nas sentenças no ruído e nas sentenças em silêncio. E também nós temos uma correlação positiva, né? Em termos de categorias de linguagem. É claro que a criança que tem mais linguagem, ela acaba tendo um desempenho melhor em termos de sentenças, percepção de sentenças, tanto no silêncio quanto no ruído, porque quem tem linguagem, você já consegue fazer suplência mental em termos de informações que você acaba perdendo. Bom, e o implante simultâneo? Como foi dito pela Ana Tereza, é o nosso indicação ouro, né? Uma criança que tem perda auditiva profunda, bilateral, o implante coclear simultâneo é indicado para poder restaurar essa audição binaural, que é o que nos interessa quando nós pensamos no implante bilateral. Nós temos esse estudo que nós fizemos, e aí o que nós observamos? Veja
que as crianças fizemos bilateral, logo elas acabam tendo uma resposta do córtex como de uma criança ouvinte, mas 2 crianças não tiveram um desenvolvimento cortical como nós esperávamos. E quando nós fomos ver, uma criança era citomegalovírus e outra idiopática. Quando nós analisamos o IT+, e o MUS dessas crianças, no primeiro ano, nós não observamos diferença em termos de aquisição dessas habilidades auditivas iniciais entre a criança que recebeu um implante coclear bilateral simultâneo e aquela que recebeu o unilateral, nessa aquisição das habilidades iniciais. E por que é importante pensar isso? Quem trabalha com o implante pensa na indicação do dispositivo. Você pega uma criança com citomegalovírus, que o Dr. Eduardo falou bastante. Nós sabemos que os resultados são mais limitados. Então, será que, como não existe um impacto nesse primeiro ano, o ideal não é indicar o primeiro implante, fazer a terapia, acompanhar, ver se essa criança tem resultado para indicar o segundo? Porque, às vezes, o que acontece? Uma criança coloca o primeiro implante, ela tem percepção auditiva de fala, mas não adquire linguagem. Não vai ser o segundo implante que vai trazer esse auxílio que ela precisa para se desenvolver, porque o problema não é auditivo. Ela está tendo percepção de fala com o primeiro implante. Se ela não está adquirindo linguagem, nós temos que pensar em algo mais em termos cognitivos. E isso vale para o espectro da neuropatia auditiva, para a paralisia cerebral. Então, o fato da gente saber que esse primeiro ano as habilidades auditivas são adquiridas de forma semelhante, talvez, nesses casos, o implante coclear sequencial com curto espaço de tempo seja o indicado. Na estimulação bimodal, que foi dito pela doutora Ana Tereza, então, só para mostrar que existe integração das informações elétrica e acústica, porque no começo a gente tinha muita dúvida, será que o córtex auditivo vai entender que uma estimulação que está vindo eletricamente e outra acústica, e a gente percebe que sim, você tem uma integração dessas informações, e aí entra um estudo importante que a doutora Ana Tereza trouxe, que é do Davidson, então você tem que sim pensar numa audição bimodal, na audição binaural, Só que nós podemos também valorizar a estimulação acústica, uma vez que há integração, esse acesso às frequências mais graves, aos traços suprassegmentares da fala, são importantes em termos de aquisição de linguagem. Então, a gente sempre pensa, qual é o momento, de entrar com o segundo implante, ou será que devo indicar o segundo implante? Então, aqui, esse dado cortical nos dá uma certa tranquilidade. Na neuropatia auditiva, nós vemos, do espectro da neuropatia auditiva, o que nós vemos? O tempo também de privação sensorial tem um impacto no desenvolvimento do córtex auditivo, por mais que não sejam indivíduos surdos, geralmente no espectro da neuropatia nós temos perda moderada, severas, mas há um impacto muito grande no desenvolvimento cortical. Então, no começo, nós íamos operar as crianças com espectro da neuropatia com 4 anos, 5 anos, porque a gente esperava para ver se o aparelho auditivo dava algum resultado, e hoje nós seguimos recomendações internacionais. Com 2 anos a gente já faz um implante coclear, e se for de causa genética, nós já podemos fazer antes de 1 ano de idade. E isso tem impacto, então, na percepção de fala, assim como na perda auditiva sensorial. O paciente com espectro da neuropatia auditiva com nervo normal, então são esses pacientes aqui com melhores resultados. O paciente com hipoplasia de nervo não é uma contraindicação,
mas nós temos que trabalhar com a expectativa da família, porque o córtex auditivo não vai responder, não vai ser estimulado como deveria, porque você tem menos fibras neurais, e isso vai ter impacto na percepção auditiva na fala, nos benefícios do implante coclear. E para finalizar, a perda auditiva unilateral, nós não temos experiência em Bauru, uma vez que o SUS não contempla a indicação do unilateral, mas um estudo da Karen Gordon, o primeiro que foi publicado, mostra que logo na ativação do implante, né, na perda auditiva unilateral, você tem o córtex auditivo sendo estimulado de forma balanceada, e recentemente, em 2020, saiu, né, um guidelines, né, da indicação do implante coclear na criança, e eu trouxe 2 aspectos dentro dos critérios, né? O primeiro, que o implante coclear na perda unilateral em hipoplasia é contraindicado mesmo no bilateral, né? Na perda bilateral não é contraindicado, só trabalhamos com a expectativa, mas na perda auditiva unilateral é contraindicado. E esse ponto que eu acho muito importante, o implante coclear em idade mais precoce, você tem melhores resultados, sendo que um longo período de surdez unilateral pode levar a poucos benefícios com relação à binauralidade. Então, no último evento que eu participei, uma colega perguntou assim: se seu filho nascer com perda auditiva no unilateral, você faz o implante coclear? Quem aqui faria o implante coclear no filho que nasceu com perda auditiva, surdez unilateral? Quem faria? Legal, eu também levantei a mão. Ela falou, eu não. Eu falei, eu faria. Agora, se meu filho fosse identificado com 7 anos, como foi com o doutor Eduardo, 14, não sei, a criança já com mais idade, aí eu já não faria. Por quê? Porque o córtex auditivo já se reorganizou para essa perda auditiva unilateral. Então, os potenciais, ele vem para nos ajudar, e eu trago essa frase que eu acho muito interessante, que é: o futuro virará presente, e quando isso acontecer, ele será melhor ou pior, a depender das providências tomadas no presente, neste exato momento. Então, é um processo de decisão mesmo, mas é responsabilidade da equipe indicar o implante para aqueles pacientes que realmente vão se beneficiar deste dispositivo maravilhoso que é o implante coclear para surdez, perda profunda e severa. Obrigada.